Bem, o Jornal da Rede Alesp agora conversa com o sociólogo Fábio Gomes. Há pouco mais de 2 meses para as eleições municipais, o Fábio fala sobre as pesquisas eleitorais. Bom dia, Fábio Gomes. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. É um prazer participar com vocês aí, falar para a sua audiência. E é uma honra participar desse veículo de uma importante casa legislativa brasileira. Prazer é nosso, obrigado. Fábio, podemos começar falando sobre mudanças nas pesquisas eleitorais, né? Quais foram as principais mudanças que ocorreram nessas pesquisas nos últimos tempos aqui no Brasil? As pesquisas as mudanças metodológicas sobre as pesquisas que são aplicadas em processos eleitorais aconteceram com uma aderência aos novos métodos de tecnologia, né? Sobretudo, até nas pesquisas de opinião que são aplicadas com os métodos tradicionais, sofreram a interferência ou o auxílio das tecnologias. Ficou mais seguro pesquisar, ficou mais seguro ter informações mais confiáveis. Você tem hoje o auxílio da tecnologia para georreferenciar as entrevistas, por exemplo, para gravar entrevistas que são feitas, para auditar, então, os resultados da pesquisa, você teve um apoio muito forte. Então, no campo da pesquisa de campo, as tradicionais, essas receberam também um forte auxílio da tecnologia. Fora as outras pesquisas, que são as no campo tecnológico, nas redes sociais, comportamento do eleitor internauta. Essas também foram avanços que trouxeram muita informação qualificada para quem monitora com pesquisa. Oi, Fábio, bom dia. Quem fala é Lilian. Mais uma vez, eu sempre agradeço, né, todos os nossos entrevistados por estar aqui tirando dúvida do telespectador. Ô, Fábio, quaisquer empresas ela pode fazer, que desde que ela seja uma empresa de pesquisa, ela pode fazer uma pesquisa eleitoral ou exige algum requisito para essa empresa estar entrando nessa área? Bom, as pesquisas eleitorais, elas são de dois tipos. Você tem as pesquisas que são para publicação, e aí tem ali toda uma exigência para a publicação dessa pesquisa, do seu quadro metodológico, né? Com apoio de estatístico, com a assinatura de um estatístico. Então, você tem que ter uma estrutura para atender à lei nesse processo de divulgação de pesquisa eleitoral. Esse é um campo. Você também tem as pesquisas que são feitas para consumo próprio, né? Essas você não tem uma exigência específica de lei, embora é sempre bom estar alinhado aí com a turma das associações de empresa de pesquisa, você está vinculado ali, é uma boa referência, porque os métodos, as conversas metodológicas, elas são refinadas a cada tempo, então você está nesse ambiente com discussão científica sobre métodos de pesquisa é importante. Mas a gente sabe também que algumas candidaturas, alguns partidos, criam até estruturas próprias de pesquisa para sondar de forma não tão rigorosa, mas que traga informações mínimas para suas tomadas de decisão. Fábio, como costuma ser realmente essas pesquisas? Quando um político procura um instituto como o seu, querendo fazer um trabalho ali próximo de uma campanha eleitoral, como se dá esse começo de todo o trabalho antes da equipe ir a campo e depois que a equipe vai a campo também colher as informações? Tem uma reunião inicial, parte de uma reunião inicial, de uma proposta de trabalho, que uma vez aceita, essa proposta ela avança para um briefing, porque é importante conhecer as demandas de quem está contratando ali. Então, eu sei que no Brasil a gente tem uma relação com pesquisa muito na superfície, e ela é considerada por muitos uma commodity. Então, as informações que geralmente se conhece e que se pede de uma pesquisa, elas são muito aquém daquilo que a pesquisa pode trazer. Então, você tem aí um tipo de cliente que conhece um pouco sobre pesquisa,
e às vezes é atendido por institutos que também não oferecem ou empresas que não oferecem um campo amplo para a exploração das demandas do cliente. Então, um briefing é importante para que o consumidor dessa pesquisa possa apresentar todas as suas demandas. Aí, a partir das demandas, se cria métodos, instrumentos de campo, projeções dos relatórios que serão entregues. Então, tem todo um processo que parte de conhecimento da demanda e das ofertas que as empresas de pesquisas apresentam. Ô, Fábio, agora há pouco você falou um pouco das redes sociais, o quanto isso, de certa forma, tem mudado um pouco o cenário aí das pesquisas. E eu quero entender o seguinte, só um minutinho que a gente precisa dar um recadinho, Fábio, um minuto Só um minutinho, Fábio, por favor. Você acompanha agora, a partir de agora, aqui a transmissão da CPI, Violência Sexual contra Estudantes de Ensino Superior. E você vai continuar assistindo o nosso Jornal da Rede Alesp pelo canal do YouTube. Fábio, você me ouve? Estou ouvindo bem. Fábio, eu falava o seguinte, que com esse aparecimento, esse avanço das tecnologias, de mais redes sociais, essa interação da sociedade com as redes sociais, que acaba mudando todo o comportamento de uma sociedade. Isso, nas últimas pesquisas, você percebe muita diferença do perfil do eleitor, da forma dele se comunicar com órgãos públicos, da forma dele se comunicar entre eles, disseminar informações. Tudo isso vocês conseguem enxergar isso por meio das pesquisas? Uma mudança significativa no comportamento, na forma de se expressar. Mas a natureza desse comportamento ela é antiga, né? Você tem uma voz que ecoa de forma muito mais evidente do eleitor nas redes sociais, mas isso não significa que ele passou a expressar suas opiniões agora. Ele tem um veículo, vamos dizer assim. Ele tem uma forma. E ele também tem uma medição de sua audiência. Então, você tem situações de que o eleitor expressa a sua opinião e monitora ali quantos concordaram com ele nessa opinião. Então, isso ficou mais claro na participação das pessoas sobre o que diz respeito à política e a interação dela com outros num ambiente muito maior. Não que a interação nasceu com as redes sociais. O processo de interação, de conhecer a opinião do outro, de trocar ideias sobre política, ele é antigo, mas creio que ficava circunscrita num ambiente menor, nas interações pessoais, e extrapolou para as interações digitais, que não têm limites geográficos, né? Então, você tem ali uma potencialização de um comportamento que já estava presente nas pessoas, mas também incentivou outras participações e outras formas de participar, porque ficou mais evidente essa participação e a opinião do outro sobre aquilo que cada um pensa. Ô, Fábio, você acredita que vamos dizer, um eleitor duvidoso, ao ter acesso a uma pesquisa, muitas vezes ele consegue definir o voto dele ali naquele momento? Eu acredito que as pesquisas publicadas, elas de fato influenciam as pessoas. Porque isso é uma demanda, é uma necessidade do ser humano de saber o que o outro pensa. A psicologia chama isso de alteridade. Eu defino a minha identidade também pela identidade do outro. Isso para o consumo, para as formas de pensar, para as discussões dos temas cotidianos. E nos processos eleitorais isso não é diferente. Agora, as pesquisas não são, agora, com as redes sociais, a única fonte para se conhecer a opinião do outro. Porque quando você entra ali nas suas redes e você observa a discussão política daqueles que estão ali na sua rede social, na plataforma que você utiliza, você tem uma visão também, além da pesquisa, sobre os temas que se discute, sobre a disputa eleitoral, sobre os candidatos.
Creio que a pesquisa é mais um elemento. Até pouco tempo, quem sabe, antes das redes, era o único, né? E com as redes sociais você tem aí um outro elemento em que as pessoas buscam, na opinião do outro, a formação da sua própria opinião. Fábio, agora há pouco você comentou sobre a superficialidade que se é tratado, que se é visto as pesquisas no Brasil ainda, infelizmente, né? E você acredita que isso acontece devido a quê exatamente? Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito às vezes são as pessoas desconfiarem das pesquisas, né? Então, se a pesquisa favorece o candidato dela, ela fala, que legal, meu candidato está em primeira, meu candidato está liderando. Se não favorece, essa pesquisa está errada, essa pesquisa está mentindo. Por que existe tanta desconfiança em cima da pesquisa ainda no Brasil? O primeiro fator é que os consumidores de pesquisa consomem resultados e não pesquisa. Então, os resultados que agradam são mais, quem sabe, são melhor recebidos, né? A gente sempre brinca nas apresentações de pesquisa que fazemos o tempo todo, e tem uma sociologia dos recebedores de pesquisa, em que se a pesquisa está melhor do que ele imaginava, o instituto está puxando o saco do contratante, se está pior, o instituto é incompetente e errou, e se o instituto acerta de fato aquilo que as pessoas esperavam, que o contratante esperava da pesquisa, então não precisava fazer pesquisa. Então a chance da pesquisa ser um agrado para a vida de quem recebe é muito pequena, assim, para esses que consomem somente resultado e não consomem a pesquisa com aquilo que ela pode oferecer, informações estratégicas para dialogar com seus públicos. Eu acho que isso que é a natureza principal da pesquisa. Ela é um instrumento de diálogo, né? Agora, veja só uma coisa, nós fizemos uma pesquisa para um banco, tempos atrás, aqui nas periferias de São Paulo, nos diversos bairros, para saber o espírito empreendedor. Essa pesquisa foi publicada em alguns veículos aí da cidade de São Paulo. Qual é a cabeça do empreendedor, por exemplo, fazendo um paralelo com as pesquisas políticas? É aquele sujeito que pensa em ser empreendedor, o jovem que pensa em ser empreendedor, na cabeça dele não tem um pensamento formado estrategicamente. Para ele é arregaçar a manga e ir à luta. Então, a pesquisa na política é um pouco isso também. Muitos políticos acham que é só arregaçar a manga e ir para a luta, e pedir voto, etc. Só que ele esquece que, muitas das vezes, o eleitor se manifesta sobre ele nos processos de pesquisa. E a pesquisa traduz ali a reação dos eleitores a essa ação política de arregaçar a manga e ir para a rua. Porque esse diálogo tem que acontecer e estar de olho na reação das pessoas é fundamental. Ô, Fábio, esse ano, né, vai ser um ano atípico referente às eleições, principalmente como modo, né, o modo operandi dos candidatos para fazerem as propagandas políticas. Você acha que isso vai influenciar também o meio de fazer a pesquisa, o meio de ter o resultado de uma pesquisa em loco, como virtualmente? Olha, eu creio que nós fomos empurrados para fora do ninho com a pandemia para vários fatores da vida cotidiana, da relação com o trabalho, e a pesquisa foi impactada também. Então, até pouco tempo, ter um escritório numa grande avenida era o principal fator de uma empresa, por exemplo, de consultoria, de uma empresa que atende outras empresas. E o trabalho em casa era colocado um pouco de lado, porque as empresas tinham medo disso. Medo do novo, medo de testar, embora isso possa trazer muitos benefícios, né? E aí as empresas começaram a se acostumar com essa realidade e a relação com o trabalho está mudando. A relação das pessoas e dos clientes, das empresas e dos políticos com pesquisa era um pouco assim. Então, por exemplo, lá fora, os Estados Unidos são os maiores contratantes de pesquisa, executores de pesquisa do planeta. E eles fazem muito mais pesquisa de forma digital do que presencial, muito mais do que a gente aqui. Então, nossa relação com a pesquisa ela é muito conservadora. Mas com a pandemia,
o meio político começou a entender que não, entre ficar sem informação alguma e partir para a aplicação de novos métodos, eles foram para a aplicação de novos métodos. Então, entrou no radar desses contratantes pesquisa por telefone, as pesquisas quantitativas por telefone, as pesquisas qualitativas em ambiente virtual. Isso não era imaginado na última campanha. Eles não queriam nem ouvir falar numa história dessa. Mas a necessidade fez com que eles experimentassem. E uma vez experimentando, muitos passaram a gostar, né, a entender que de fato funciona, como as empresas que experimentaram o trabalho em casa e passaram a gostar depois dessa experiência. Ô, Fábio, numa campanha eleitoral, o que diferencia ali para o candidato uma pesquisa quantitativa de uma pesquisa qualitativa? O tipo de resposta que cada um dá, que cada método dá. Então, você tem a pesquisa quantitativa, ela vai te dar números. A pesquisa qualitativa vai te dar conceitos. A pesquisa quantitativa ela vai te falar quantos votam em determinada direção, quantos votam por faixa etária, por renda, por escolaridade, região da cidade. Quantos preferem uma determinada demanda, quantos aprovam o governo, quanto é a palavra que define a pesquisa quantitativa. A pesquisa qualitativa é definida pela pergunta do tipo como as pessoas pensam, como define o trajeto da decisão eleitoral, como eles avaliam o governo, como eles definem os atributos mais importantes para a construção de uma reputação política. Então, você tem, elas são complementares, são pesquisas que se complementam, até porque a pesquisa qualitativa também é conhecida como pesquisa exploratória, e ela explora na raiz das questões, nos motivos do pensamento, na origem do voto e da relação das pessoas com eleitores, e dali ela gera indicadores que podem ser monitorados pela quantitativa. E aí elas se complementam. Uma contribui para a outra nessa jornada que é monitorar o comportamento eleitoral. Ô, Fábio, a pesquisa ela acaba dando informações para o candidato, de que forma o eleitor o vê, mas ela também pode dar informações sobre os seus oponentes, os seus adversários, né? Até aquela coisa, acho que, da correlação, né, entre as candidaturas, se de repente ali não tem mais de um candidato brigando pelo mesmo eleitorado, de que forma essas informações sobre os seus adversários podem vir por meio de pesquisas? Você tem na pesquisa uma coisa muito interessante, que você tem as questões que são sondadas diretamente, com perguntas diretas, e alguns temas da pesquisa, você às vezes tem dificuldade para o eleitor entender perguntas mais complicadas, e às vezes fica até difícil de você formular com uma pergunta, uma questão, então você tem que resolver isso com algumas questões aplicadas e com análise estatística de dados. Então, tem muito indicador em pesquisa quantitativa que auxilia a sua leitura. Então, por exemplo, essa questão das correlações entre candidaturas, ela advém de análise sofisticada da estatística. É mais do que a pergunta direta, mas é uma análise multivariada, de muitas variáveis da pesquisa, né, sendo lançadas ali num software de análise estatística para poder se tirar aí essas análises mais sofisticadas. Então, você tem ali grupos de eleitores que estão voltados para algumas candidaturas, então você tem um perfil desses grupos, você tem os candidatos que se alinham no mesmo perfil eleitoral, portanto, brigam no mesmo território, ou pode ser geográfico, ou no mesmo perfil do eleitor. Então, você tem ali, através da análise estatística de dados, muita informação para dizer, olha, candidato A pode se juntar ao candidato B. Candidato C não se junte ao candidato D, porque os seus eleitores são antagônicos. Esse tipo de informação estratégica são fundamentais. Agora, além disso, a pesquisa, ela de fato e eu sempre repito isso, Fábio,
ela é um veículo de diálogo, porque essa comunicação política, quando ela é estruturada de forma dialógica e não monológica, a pesquisa tem um papel importante para quem a contrata, porque o debate, a relação política do candidato com os eleitores de forma monológica, ela já caiu por terra. Não é um monólogo, é uma reação que vem a cada ação política que precisa ser medida. Bem, Fábio, muito obrigada aí por ter participado, tirado nossas dúvidas e até um próximo encontro aqui. Muito obrigada, Fábio. Obrigado, bom dia, Fábio. Bom dia, muito obrigado.